Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma live. Oi Lu, tudo bem com você? Alê. Gente, eu falo o seguinte, tá? A gente tá aqui terça-feira à noite trazendo tanto conteúdo maravilhoso para vocês. Eu acho que em troca vocês poderiam, uma coisa boba, mandar aviãozinho para quem precisa dessa live. E quem precisa dessa live? Principalmente os profissionais de saúde, né? Os pediatras, os médicos, as nutricionistas que precisam saber desse assunto tão importante que é suplementação. E para os papais e para as mamães também, tá? Então manda um aviãozinho aí para quem quer saber. Eu já vou aproveitar aqui, ó, e já vou fazer minha parte também de mandar aviãozinhos, porque eu preparei uma live muito especial para vocês, tá? Com aquele conteúdo maravilhoso que vocês já sabem que eu trago, né? Hoje eu vou falar, deixa eu até colocar aqui, ó, sobre a importância da suplementação na infância, tá? Então, eu quero que vocês entendam realmente como que acontece todo esse rolê aí de suplementação, tá? Porque eu vou contar pra vocês um pouco da minha história também, né, em relação à suplementação. E eu quero que vocês venham comigo nesse raciocínio clínico para que vocês consigam entender tudo, tá bom? Então, vamos lá, tá? Vou começar essa live falando de um tema muito importante, que são os 1.100 dias de ouro, tá? Inclusive, gente, esse termo, né, esse movimento, vamos dizer assim, dos 1.100 dias, ele começou na Europa, tá? No Reino Unido, porque o pessoal lá da saúde pública pararam e falaram o seguinte: gente, peraí, para tudo, vamos pensar aqui que alguma coisa errada não tá certa, tá? Nós temos aumentado muito os casos de doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes, infarto. O que tá acontecendo? Oi, Laís, maravilhosa. O que tá acontecendo? Vamos tentar trabalhar com prevenção, ao invés de trabalhar com a internação desses pacientes, medicamentos, cirurgias e tudo mais? Bora trabalhar com prevenção? Bora. Então, onde é que a gente tá errando? A gente tá errando, ó, lá na gestação. A gente tá errando lá na saúde da mulher e também na gestação dessas crianças. Oi, Raquel. Então, eles criaram, né, esses 1.100 dias de ouro, que engloba, né, o período da gestação, do primeiro, na verdade, era 1.000 dias de ouro, tá, gente? Aí depois eles mudaram para 1.100 dias. Então, contempla, né, 100 dias antes de engravidar, então ali 3 meses, um pouquinho antes de engravidar, a gestação e os 2 primeiros anos de vida da criança. E por que eles chamaram primeiro de 1.100 dias de ouro, e por que eles chamaram também de programação metabólica? Porque, como o próprio nome diz, você está programando aquele corpinho, aquele ser humaninho, tá? A ser de um jeito X, a ser de um jeito Y, a ser de um jeito Z, tá? Como assim, Natália? Então, eles entenderam que desde a gestação, né, se essa mãe suplementa de maneira adequada, se ela come de maneira adequada, né, se ela se estressa menos, se estressa mais, tudo isso vai impactar a longo prazo esse bebê, até a vida adulta dele, né? E aí, a gente vai entrar um pouco nesse tema de suplementação na gestação, né? Suplementação para quem quer engravidar. O ideal, gente, anotem aí, estrelinha no caderno, se você é mãe, se você é pediatra, nutricionista, que tem muita nutri aqui, maravilhosa, anota aí, tá? Qual que é o período mínimo para a gente começar a suplementação de uma mulher para que ela possa engravidar e levar uma gestação mais saudável possível e fazer uma programação metabólica nessa criança bacana, para que ela seja um adulto saudável, tá? Gente, o ideal seriam 6 meses antes. Então, eu tô pensando em engravidar ano que vem. Então, deixa eu já fazer a avaliação metabólica, deixa eu já
ver como estão meus exames laboratoriais, deixa eu começar a suplementar para que eu possa, né, garantir a saúde do meu bebê. O ideal seria 6 meses, o mínimo 3 meses antes, certo? E aí eu quero fazer uma observação aqui, porque vocês, né, a gente tem a tendência de achar que até nisso tudo é culpa da mãe. Então, a mulher que tem que suplementar, porque né, o bebê vai estar dentro dessa barriga, dentro dessa mulher. Gente, é tão importante quanto a mãe suplementar, o pai suplementar, porque lembra que um ser humaninho é 50% mãe, 50% pai. Então, esse espermatozoide tem que ter uma boa saúde, tem que ter uma boa mobilidade, tem que ter uma boa velocidade, né? Para que essa criança seja saudável. Então, é importante, sim, os homens suplementarem também. Os homens, eles têm uma vantagem em relação às mulheres, quando a gente fala, quando a gente fala de metabolismo, quando a gente fala de suplementação, que é a seguinte, tá? Eles têm uma vantagem e eles têm uma desvantagem que eu vou contar para vocês. A vantagem é que eles não sangram, eles não menstruam, como nós mulheres. Então, eles não têm uma excreção fisiológica do ferro. Anotem aí quem estiver anotando, que isso aqui é uma aula, né? Então, tô vendo que tem muita nutri, muito pediatra. Se for pai e mãe, anota também. Então, os homens, eles não possuem uma excreção fisiológica de ferro, que nós mulheres, né? A grande maioria menstrua todos os meses. A gente já tem essa perda. Porém, eles têm uma desvantagem que a gente tá quase pegando eles nessa desvantagem, mas a gente tem um pouco menos, que é o estresse. Vocês não têm ideia o quanto um metabolismo estressado, tá? E quando eu falo estressado, não é só aquela pessoa que vai trabalhar e tem que fica com a mente, isso também. Mas eu tô falando daquela pessoa que dorme tarde, que acorda muito cedo, que fica igual eu tô aqui com essa luz exposta na minha cara, né? Que não se alimenta direito, que não se mastiga direito porque não tem tempo. Tudo isso vai levando o nosso organismo a um estresse. E isso faz com que o nosso organismo necessite de mais substrato. A gente vai chegar na parte da live que eu vou explicar bem assim, né, sobre essa parte de metabolismo e tudo mais, tá? E aí, gente, eu quero contar uma história pra vocês, minha, tá? Eu sei que vocês adoram uma fofoca, então deixa eu contar a fofoca pra vocês. 2017 foi quando eu comecei, né, a estudar mais sobre suplementação. Eu contei numa outra live pra vocês que eu já fui obesa e que quando eu fui morar nos Estados Unidos, engordei muito lá. Quando eu voltei pro Brasil, que eu falei, meu Deus do céu, agora eu preciso emagrecer, deixa eu mergulhar, né, no estudo do metabolismo. E aí, entrei na faculdade, tudo, fui fazer pediatria, fui fazer gastro. E na gastro eu já via muitas crianças com muitas necessidades nutricionais, né, com exames assim de chorar, anemia muito importante, deficiência de B12, deficiência de ferro, porque eles sangravam muito, né, alguns pacientes, outros tinham doença celíaca, outros tinham questões, atresia de esôfago, enfim. Então esses pacientes eram muito desnutridos real, oficial, né? E eu comecei a querer entender melhor o metabolismo deles, eu queria fazer o melhor para esses pacientes, para que eles pudessem ter uma recuperação melhor, inclusive nutricional, tá? E aí, mergulhei no mundo da suplementação, fui fazer meu primeiro curso de suplementação, foi uma pós-graduação de 1 ano. Eu dirigia, gente, pegava o carro sozinha, dirigia 3 horas pra cidade, que era o curso era num sítio, então eu chegava lá sexta, dormia sábado, embora domingo, mas enfim. E aí, eu quero contar 2 coisas pra vocês. Uma é que quando eu fui coletar os meus primeiros exames laboratoriais, tá, pra poder fazer a minha própria avaliação metabólica, eu quase caí pra trás. Por quê? Porque eu tinha uma ferritina de 20, eu tinha uma B12 de 300 e pouco, eu tinha um magnésio de 1,7, eu tinha um ácido fólico de 7, e eu fiquei chocada e passada, porque eu falei assim, gente, mas como assim? Eu usava DIU, eu não menstruava, eu me alimentava super bem, e uma ferritina de 20 e poucos, e uma B12 de 300 e pouco, meu Deus do céu, né? O que tá acontecendo comigo? E aí a gente vai conversar sobre isso. E aí, o que acontece, né? Numa das primeiras aulas dessa pós-graduação, desse curso de nutrologia, o professor, ele
falou de uma paciente dele, deu um caso clínico e entregou pra gente um exame laboratorial dessa paciente, tá? Eu e os meus outros colegas, nós avaliamos esse exame laboratorial e ficamos assim, não tem nada aqui, tá? Não diagnostiquei nenhuma doença aqui. Pra mim tá tudo dentro do valor de referência. E aí para tudo e vamos falar um pouco sobre esse assunto, tá, gente? Valores de referências laboratoriais. E aí eu quero contar uma outra historinha de uma mãe, né, que veio pra mim pra poder suplementar de maneira adequada, pra poder fazer uma avaliação laboratorial, né, adequada. E aí ela me contou a seguinte história, tá? Não, doutora, porque eu fui numa médica, eu levei os exames da fulaninha numa outra pediatra. Essa outra pediatra olhou os exames e falou que estava tudo dentro do normal, estava tudo dentro da referência. E eu falei assim pra ela, doutora, você vai me desculpar, mas até eu, que não sou médica, eu vi o valor de referência e eu vi que estava tudo dentro do valor de referência. Então, sinceramente, eu não gastei meu tempo e meu dinheiro pra vir aqui ouvir dizer que tá tudo dentro do valor de referência, porque isso aí eu tô vendo, tá? Eu quero entender o metabolismo do meu filho, eu quero entender o porquê que isso tá aumentado, aqui tá diminuído, né? Porque se a gente for, gente, avaliar, né, valor de referência, vamos pegar, por exemplo, a B12, tá? A gente tem um valor de referência de 190 até 900. Gente, vamos lá. Uma pessoa que tá com uma B12 de 195 e uma pessoa que tá com uma B12 de 800 não é a mesma pessoa, não é a mesma coisa. Vocês concordam comigo? Uma pessoa que tem uma ferritina, o valor de referência da ferritina vai de 20 até 100. Uma pessoa que tem uma ferritina de 25, como eu estava, né, que eu acabei de contar pra vocês, não é a mesma coisa de uma pessoa que tá com uma ferritina de 80, né? Então, eu achei sensacional. E assim, né, o que eu vejo em alguns profissionais, alguns pediatras que ainda não aprenderam a avaliar exames laboratoriais de uma forma correta, por exemplo. Não é porque eles, né, querem que eles falam que tá tudo bem, é porque eles realmente não tiveram acesso a esse tipo de conhecimento. Eles ainda não tiveram acesso a esse conhecimento de metabolismo que correlaciona os exames, né, com esse paciente. E aí, tá? Por que eu tô falando isso tudo? Por que eu tô contando pra vocês a história dos meus exames laboratoriais que estavam muito ruins, né? E eu falei pra você, gente, eu era saudável, eu comia bem, eu fazia dieta, né? Comia tudo certinho, fazia exercício físico, não tinha nenhuma doença, não menstruava, eu usava DIU. Por que eu tinha uma ferritina tão baixa? Por que eu tinha uma B12 tão baixa? E mais, por que nenhum médico até aquele momento tinha pedido pra mim uma ferritina, uma B12, um ácido fólico? Eu ia nos médicos, o que eles pediam? Hemograma, TGO, TGP, gama GT, fosfatase alcalina, o perfil do fígado inteiro, né? O hepatograma inteiro, sódio, potássio, tá, mas e a parte nutrológica? Como minhas células estão sendo nutridas? E aí agora eu quero vir com esse raciocínio para vocês, né? Para fazer vocês pensarem, né? O nosso corpo, gente, o nosso corpo é uma máquina, tá? E qual que é o combustível desta máquina? São os nutrientes. Aí, gente, só um parênteses aqui, que eu começo a ficar inflamada, eu começo a ficar nervosa com esse assunto, porque eu fico besta de ver. Inclusive, gente, se tiver estudante de medicina aqui, me conta como é que tá isso hoje nas faculdades. Porque, assim, na faculdade que eu fiz, que era uma faculdade bem tradicional, uma faculdade de 40 anos, eu fui a turma 90, né? Eu tive, gente, uma aulinhazinha mísera, sei lá, de 1 hora, falando sobre vitaminas, tá? Foi isso e pronto, acabou. A gente tinha aula de medicamento, farmacotécnica, né? Só que ninguém falava de vitaminas. Só que aí, na hora que você vai pegar um livro de bioquímica, na hora que você vai pegar um livro de fisiologia, o que tá lá? O ciclo de Krebs. O que tem no ciclo de Krebs? Tem ferro. O que tá lá no ciclo de metilação? B12, B9, B6, colina, né? E por que ninguém ensinou isso pra gente? Saber de suplementação, pessoal, saber de metabolismo, saber
de bioquímica é obrigação nossa. É obrigação de todos os médicos e de todas as nutricionistas. E por falar em nutricionista, eu quero fazer uma ressalva aqui, quero parabenizar as nutricionistas, porque o primeiro profissional da minha vida, tá, que solicitou exames de B12, de ácido fólico, de magnésio, de zinco, foi uma nutricionista. Em 2009, se eu não me engano, 2010. Eu lembro que eu tinha ido, né? Na época eu tava com sobrepeso, tentando emagrecer, não conseguia emagrecer, muito insatisfeita com o corpo, muito cansada, enfim. Fazendo dietas malucas, né? E eu fui numa nutricionista, Adriana Badini, que é o nome dela, em Teresópolis, que eu tava morando lá. E eu tinha ido numa endócrina, mas a gente não conta o nome, né? E a endócrina falou que eu tinha uma resistência à insulina, que era pra eu tomar um remédio tal, e beijo, me liga. Gente, a nutricionista fez uma leitura dos meus exames laboratoriais, sabe? Ela me mostrou com artigo, me mostrou nos livros, me suplementou naquela época que eu fui outra pessoa, uma nutricionista, né? Então, quanto nós, e tá vendo que tem vários nutricionistas batendo palminha aqui, mas gente, vocês estão, 1000 anos à nossa frente, sabe? Tipo assim, é ridículo a gente ter que estar falando da importância da nutrição. Gente, é a nutrição que dá combustível para as nossas células, né? Por que a gente acha que tudo é medicamento? Mas enfim, deixa eu voltar aqui. E aí, vamos falar sobre essa questão aqui, sobre essa máquina que é o nosso organismo, tá? Então, eu até separei aqui e eu queria mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo retirar esse celular aqui pra mostrar pra vocês esse ciclo. Ai, Jesus amado. Da metilação, tá? Eu não sei se vocês sabiam, mas a gente metila cerca de 1 milhão de vezes por segundo, tá? Então, o que é o ciclo de metilação? A metilação é a transferência desse grupo metil de um composto para o outro. Todas as células do organismo expressam estes ciclos, tá? Então, para que serve esse ciclo da metilação? Para detoxificação, para o nosso sistema imunológico, para a manutenção do nosso DNA. Então, quando eu falo de metilação, eu estou falando, por exemplo, de câncer. Quando eu falo de metilação, eu estou falando de doenças, tá? Então, eu preciso desse sistema de metilação funcionando adequadamente. Quando eu não metilo de maneira adequada, o que eu tenho? Elevação da nossa homocisteína. E a homocisteína elevada, o que ela leva? A eventos cardiovasculares, maior número de eventos cardiovasculares, infarto, tromboses e tudo mais, tá? E outras questões no geral. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui alguns nutrientes que entram nesse ciclo da metilação. Então, aqui, a gente tem a vitamina D e a dopamina, ácido fólico, B12, colina, B6, tá? Isso aqui, gente, que eu tô mostrando pra vocês é bioquímica. Quando eu falo de suplementação, quando eu falo de metabolismo, eu estou falando de bioquímica. Nada mais do que isso, tá? Ai, Natália, tá bom, ok, entendi. Mas olha só, eu ainda não sei se eu concordo, tá? Por que a minha mãe não suplementava? Minha mãe não suplementou, eu tô aqui ótima, né? Minha avó não suplementou e tá tudo certo. Mais ou menos, tá, pessoal? Vamos lá. Vocês já ouviram a frase, quem tem um não tem nenhum? Essa frase, ela vem do século XV/século XVI, onde 50% das crianças morriam até os 2 anos de idade. Então, por isso que veio essa frase, quem tem um não tem nenhum. Era melhor ter 2 filhos, porque um provavelmente iria morrer, tá? Claro, né, que naquela época nós não tínhamos a tecnologia que a gente tem hoje na medicina, né? Nós não tínhamos nem pediatria, nem hospitais, enfim. Realmente era difícil, era muito mais fácil uma criança morrer do que sobreviver, tá? Então, quando a gente começa a fazer uma retrospectiva em relação à saúde, né? Quando a gente começa a fazer uma retrospectiva em relação a potencial, né? Tudo bem que todos nós sobrevivemos, né? Mas será que a gente não poderia ter um melhor potencial?
né? Será que eu não poderia ter chegado ao máximo do meu potencial? Aí até outro dia eu tava conversando isso com uma colega, eu falei brincando, meu Deus, se eu cheguei onde eu cheguei sem suplementar, sendo a terceira filha da minha mãe, que já teve 2 anos, imagina onde eu teria chegado, né? Se eu tivesse suplementado, se eu tivesse com esses suplementos em dia. Pois é, Lid, sorte das crianças que têm a oportunidade de suplementar. Então, o que acontece hoje, pessoal? Vocês estão acompanhando todo o raciocínio da live, né? Eu falei sobre a importância de suplementar antes de engravidar, falei sobre suplementação nos homens, falei sobre os meus exames laboratoriais, a primeira vez que eu coletei, que eu quase caí pra trás. Vira e mexe, eu mostro aqui nos stories isso, eu mostrei semana passada uma amiga minha que queria engravidar e a gente num bate-papo de boteca, eu falei, amiga, me manda seus exames. Eu quase caí pra trás com os exames dela. Mostrei uma outra amiga minha também, que me mandou exames assim, eu fico chocada, gente, porque tipo assim, essa outra amiga minha, né? Ela tinha exames sequenciais, sabe? Aí ela tinha assim, ó, uma ferritina de 30, aí dali 3 meses era 15, aí dali 3 meses era 10, achou que uma ferritina de 3. Por que o médico pede exame se ele não sabe interpretar, pessoal? Não pede exames, entendeu? Se você não sabe interpretar, se você não tá pedindo por pedir, não pede. É melhor você ir aprender a interpretar. Ou então você só fica ali né? Mas enfim. E aí, tá? Seguindo a linha de raciocínio, então eu tô querendo mostrar pra vocês nesse ponto da live agora que por que as pessoas estão com tantas deficiências nutricionais, principalmente as nossas crianças, tá? E aí, primeiro eu vou começar falando em relação aos nossos alimentos. Pede e fala pro paciente que tá tudo bem, aí ele fica aliviado, né, Lídia? Aí de 6 meses o paciente tá com falta de energia, dormindo mal, estressado, com falta de paciência, cabelo caindo, e aí quando vê já tá com tudo ruim, né? Porque eu falo assim, tá, você pediu um exame, vitamina D, vamos supor, tava lá de 24. Não, 24 tá bom, abaixo de 20 é que é deficiência grave. E aí você tá fazendo o quê? Você só tá esperando, né? Dá mais 6 meses pra cair, né? Ai, Jesus, enfim. Então vamos lá. Quais são, gente, os principais motivos do porquê nós precisamos sim suplementar na maioria das vezes? É muito difícil, quase impossível a gente pegar, tá, um adulto, né, uma criança que não precisa suplementar absolutamente nada. E eu quero fazer um parênteses aqui bem importante. A primeira aula do meu curso se chama Suplementação como cereja do bolo. Jennifer tá aqui, me conhece há 5 anos. Quem me conhece há mais tempo, Lid também já me conhece há muito tempo, gente. Sabe o quanto eu sou integrativa na minha alma. E quando eu falo integrativa, é integrativa de corpo, mente e espírito. Não é integrativa de trocar um tratamento alopático por um tratamento fitoterápico, de trocar uma suplementação, de trocar uma receita de remédio por uma receita de suplementação. Quem me conhece de verdade sabe que eu olho para a mente, pro corpo e pro espírito. Se bobear muito mais para a mente e pro espírito do que tudo isso, tá? Então, quando vocês escutam aí, saindo da minha boca, que praticamente todo mundo precisa suplementar, não é que eu tô querendo vender suplemento, não é que eu tô querendo que vocês comprem essa ideia, é porque é verdade, é real, tenho dados, tá? Tenho estudos, eu vou falar aqui de alguns estudos brasileiros, né, que a gente tem e tudo mais. Então, assim, obviamente que não adianta absolutamente nada eu fazer uma suplementação linda, o paciente gastar dinheiro, porque suplementação tá cara, não vou falar que não tá não, tá caríssima. Não vai adiantar esse paciente gastar dinheiro com suplementação se esse ambiente não tá adequado, se esse pai, se essa mãe não olham para eles, se a mãe não tá atrás, o pai e a mãe, mas assim, a mãe também não tá atrás de se curar, tá? De olhar para dentro. Vocês sabem que eu falo muito disso aqui, eu vivo muito isso, né? Então, só pra fazer esse parênteses, tá? Ó, a Lu, a suplementação proporcionou uma qualidade de vida pro meu filho com TEA, por mais profissionais com esse conhecimento, proporcionando isso aos nossos pequenos. O coração da mãe fica quentinho. Gente, é sobre isso, é sobre o resultado dos nossos pacientes, tá? Inclusive, eu vou contar pra vocês como é que foi que eu comecei a estudar a suplementação, tá? E aí, então, vamos falar os motivos, né? Vamos começar com os nossos alimentos, gente. Você acha que os nossos alimentos são os mesmos alimentos lá da época da minha bisavó?
que tinha a hortinha dela, que plantava a rúcula dela, o alface dela, a cenoura, tinha um pé de acerola. Não, gente. Primeiro, vamos lá, o nosso solo não é o mesmo, tá? Então, o nosso solo está pobre, né? Olha o tanto de lixo, de toxina que tem no solo, tá? Ou você acha que o pessoal bonitinho aí fica separando cápsulazinha de Nespresso que é de alumínio pra jogar não sei aonde? Joga tudo no mesmo lugar, né? A água vai, leva, intoxica todo o lençol freático, enfim, tá? Outra coisa, nossos alimentos, a nossa água, né? Aproveitando que eu falei da água, a nossa água tá muito contaminada. É uma água, assim, de uma qualidade muito ruim. Os alimentos transgênicos, né? Então, assim, pra gente poder dar conta de ter alimento para tantas pessoas no mundo inteiro, tecnologias foram criadas e uma dessas tecnologias foram os alimentos transgênicos, geneticamente modificados, o que modifica também a flora, a fauna, o solo, tudo ao redor, né? Oi, Christian! Que saudade de você, meu amigo internacional. Venha pro curso de suplementação, viu? Tô te esperando. Então, o solo não é o mesmo, a água não é o mesmo, temos os alimentos transgênicos, os agrotóxicos, esses alimentos, né, eles são transportados. A maçã que eu como hoje, gente, não é plantada aqui em Salvador, jamais, aqui é um calor danado, ela deve vir lá da Argentina, de algum lugar, então ela é transportada, depois ela é armazenada, muitas vezes eles colocam substância em volta desse alimento para que ele dure mais tempo. Uma maçã hoje dura, sei lá, um mês na geladeira, né? Então, tem toda essa parte dos alimentos. Os nossos alimentos não são os mesmos. Eu tenho um livro maravilhoso que eu vou até mostrar aqui para vocês. Não estava programado para isso. Esse aqui, ó. Biodisponibilidade de nutrientes. Olha o tamanho desse livro, tá, gente? É um livro super grosso, né? E ele fala isso. Os alimentos não são os mesmos. Eles não têm a mesma quantidade de vitaminas dos alimentos que a gente tinha lá atrás, tá? E aí começa, né, entrando, já sai dos alimentos, vamos entrar no ser humano. A gente tem mães cada vez mais desnutridas, né? Hoje, 70% das mulheres em idade fértil têm deficiência de ferro. Porque, eu já contei pra vocês, anotem aí no caderninho, a gente menstrua todo mês. Vocês já estão cansados de saber isso, né? Além disso, tá? A gente tem essa avaliação equivocada de exames, como eu contei pra vocês. A primeira pessoa que me pediu exames nutrológicos foi uma nutricionista, não foi um médico. Então, os médicos ainda precisam abrir, expandir o olhar, parar de pedir. Hoje eles pedem até vitamina D, mas só também, né? Suplementação inadequada, então ainda tem muita gente que usa polivitamínico pronto. Gente, polivitamínico pronto não dá em uma cápsula para caber tudo que a pessoa precisa. E outra coisa, o meu metabolismo é diferente do metabolismo da Andrea, que é diferente do metabolismo do Christian, tá? Porque o meu intestino é de um jeito da Andrea, do outro. O Christian, coitadinho, é meu amigo, ele talvez tenha uma desbiose, que ele não absorve bem esses nutrientes. Então, como é que eu vou usar o mesmo suplemento dos outros dois? Não faz o mínimo sentido. A gente tem que suplementar o que a pessoa precisa. Isso sim é individualizar tratamento, tá? Obesidade, então as pessoas estão cada vez mais obesas, cada vez mais inflamadas, com intestinos cada vez mais disfuncionais. O Christian, ele é gastropediatra como eu, a gente fez residência juntos de gastropediatria, né? E, Christian, se você tiver aí, você conta. Gente, o que tá chegando de criança disbiótica, com problemas gastrointestinais, que tiveram a PLV, enfim, tá demais, né? Aí a gente tem os bebês que já nascem dessas mães desnutridas, tem um clapeamento de cordão muito prematuro, os obstetras não esperam para cortar o cordão, isso faz com que as reservas de ferro dessa criança sejam menores, e aí eles muitas vezes nascem prematuro, ficam na UTI, tem que usar antibiótico, né? Aí não consegue amamentar, já tem uma alergia à proteína do leite de vaca, que já prejudica a absorção dos outros nutrientes. Não são suplementados de maneira adequada, gente. Infelizmente, o protocolo que a gente tem hoje no Brasil de suplementação, que contempla apenas ferro e vitamina D, não é o suficiente. Eu falo, uma criança nasce com 3 quilos. Com 1 ano, ela tá com, sei lá, 10, 11, 12 quilos. É 4 vezes o número de células, né? Não, muito mais, né? Mas assim, vocês estão entendendo? A demanda metabólica e nutricional é muito grande. E a gente tem
essa parte alimentar, né? As crianças estão comendo cada vez piores. Eu trouxe aqui também, quero mostrar pra vocês. Vou tirar aqui rapidinho. Eu trouxe aqui pra vocês um slide da doutora Denise Carreiro, que eu amo de paixão, que inclusive escreveu esse livro aqui, ó, O Paradoxo Alimentar, muito bacana. Então, olha aqui como é que aumentou o consumo de biscoito, olha como é que aumentou o consumo de embutido e olha como reduziu o consumo de alimentos de verdade, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Além de tudo que eu trouxe em relação aos nossos alimentos, em relação ao nosso metabolismo, em relação ao nosso estresse, em relação à nossa demanda, ainda junta com um padrão alimentar que mudou totalmente, tá? E aí, pessoal, o que acontece? Eu queria até contar uma historinha de um paciente que chegou uma vez pra mim no consultório, né, lá em Rio Preto. Quem suplementa aqui? Natália Crispim, então passa com ela. Esse paciente, ele tinha 6 meses de vida. Isso, Rayane, crianças cada vez mais seletivas, alimentação cada vez mais ricas e industrializadas, tá muito difícil de fugir disso, né? Mas deixa eu contar rapidinho pra vocês desse paciente, tá? Essa mãe chegou no consultório e ela me contou a seguinte história, tá? O bebê nasceu bem, tal. Conforme o tempo foi passando, ela foi vendo esse bebê cada vez mais magrinho, cada vez mais hipoativo e cada vez com menos tonicidade e força muscular, tá? Até que um dia ele não tinha força para mamar e ela foi para emergência com esse bebê, onde coletaram exames laboratoriais e ele tinha uma baita de uma anemia, né, megaloblástica. Esse bebê foi encaminhado para UTI, tá? De tão hipoativo que ele estava, foi sondado, foi entubado, né? Porque realmente ainda tem isso, Simone, um aumento significativo de alergias alimentares. Nem cheguei nesse quesito, tá? Acabando de contar o caso do meu bebê, foi para UTI. A mãe, enfermeira, né, profissional da saúde, foi pro nosso amigo Google e digitou anemia megaloblástica, hipotonia, nananã. Primeira coisa que veio, artigos sobre qual vitamina, vamos ver se vocês estão sabendo, vitamina B12. Essa mãe começou a ler artigos, né, sobre o que causava a deficiência de B12 e ela viu que o filho dela se enquadrava nessa deficiência de B12. E ela pediu para que os médicos da UTI coletassem um exame de B12. Não, imagina que não sei o que, isso tem nada a ver com B12, isso deve ser alguma infecção e nananã, que deve ser algum erro inato do metabolismo, deve ser isso, deve ser aquilo. E ela, pelo amor de Deus, vamos coletar a B12 dele, vamos comer. A B12 desse paciente veio 50, tá? E o pessoal ainda não dando tanta moral assim, mas será que foi por isso que o paciente perdeu a força e tal, tava tão hipotônico, sem força muscular. Eu quero que meu filho faça B12 intramuscular. Não, porque não sei o que não tem nada a ver. Imagina uma vitamina. Gente, pessoal da UTI contra a mãe. Essa mãe comprou uma B12 intramuscular e falou: se vocês não fizerem, eu vou fazer. E aí fizeram uma B12 na criança e a criança ressurgiu das cinzas, tá? E foi um grande aprendizado pro pessoal da UTI, né? E principalmente para essa mãe. E ela veio para mim para poder suplementar, tá? Não era uma mãe vegetariana, mas era uma mãe que teve muito enjoo durante a gestação, não se alimentou adequadamente, não conseguia comer carne, enfim, tá? Pode ser sim que essa criança tivesse alguma questão metabólica, né? Alguma doença aí genética, algum polimorfismo importante, porque não faz sentido também, né? Uma criança chegar com uma B12 tão baixa assim. E essa mãe ainda deu muita sorte, essa criança, na verdade, porque a maioria dos estudos mostram que a deficiência de B12 por tempo prolongado, ela traz danos irreversíveis para o cérebro da criança, tá? A criança não volta a ter um cognitivo normal. A criança não volta, tá, a desenvolver as habilidades dela de maneira normal por conta de uma vitamina que em uma gota você consegue colocar 50 microgramas, 100 microgramas, tá? E que custa em média de R$10, R$20. Então assim, gente, chega, tá? De comer bola com o paciente, chega de não fazer o melhor para o seu paciente por falta de informação. Eu brinco assim, tá? O pessoal adora meter o pau na suplementação, mas não gosta de estudar, tá? O curso de suplementação, ele tem 200 horas de aula. Então, assim, a pessoa sai de lá sabendo tudo sobre metabolismo, bioquímica, suplementação, prática clínica. Aí sim você pode falar mal se você quiser,
tá? Ah, não, isso aqui não faz sentido pra mim, eu quero ir contra todos esses 300 mil artigos científicos aqui. Aí tudo bem, mas pelo menos você tem embasamento pra falar que você não concorda, tá? Mas assim, falar que você não quer saber de suplementação, né, Paty? Que você não quer saber de suplementação, que suplementação é picaretagem, mas sem entender, aí não pode, tá? E aí, eu trouxe alguns dados aqui pra vocês sobre essa questão de deficiência de vitaminas, tá? Então, no mundo, 1 a cada 3 crianças tem desnutrição visível, que é magreza. 1 a cada 2 crianças tem baixa estatura no mundo. E no Brasil, tá? Vamos no Brasil. 65% das crianças têm uma ingestão inadequada do ferro. 1 a cada 3 crianças tem anemia, que é o último estágio da deficiência do ferro. 99% das crianças têm inadequação na ingesta de zinco, 99%. E 96% das crianças têm inadequação na ingesta de vitamina C. Vitamina C, gente, parece que é brincadeira. Um país que qualquer esquina você tem um suco de laranja, né? Enfim. E aí, pessoal, pra eu não estender muito aqui na live, né? Lá em 2017, que eu contei pra vocês que eu fiz meus exames, tava tudo ruim, tal. E eu comecei a atender, né? Na verdade, comecei a atender em 2019. E eu já queria suplementar meus pacientes. Foi quando eu falei, gente, eu preciso estudar. Não tínhamos cursos de suplementação na pediatria, né? Eu fiz muitos cursos de suplementação no adulto, porque não tinha. Eu fui a pioneira, fui a primeira pediatra que fez um curso do tamanho do meu curso de suplementação. E eu comecei a estudar, e as minhas amigas começaram a me pedir pra me ensinar. Me ensina, mandavam todos os pacientes delas pra mim. Poxa, você é pediatra, uma coisa que você pode fazer, você vai encaminhar pra outro pediatra fazer? Não faz sentido, né? Tinha que ser obrigatório fazer parte da sua consulta uma suplementação adequada. É o mínimo que você tá fazendo pelo paciente, né? E, gente, naquela época não tinha isso, não tinha ninguém pra pegar na minha mão, pra me explicar, pra dar tudo mastigado, tá? Gente, chegamos no ápice da nossa live. Prestem atenção, vou até chegar aqui mais perto, tá? Eu vou colocar aqui pra vocês. Eu vou contar uma surpresa pra vocês. Tá? Eu resolvi, tá? Fazer uma masterclass perfeita de maravilhosa para você, pediatra e nutricionista, que quer saber mais como suplementar na prática clínica pediátrica, tá? Então, o nome da minha masterclass é exatamente esse: como suplementar na prática clínica pediátrica. Quem me conhece, tem muita gente aqui, aluna minha, Andréia Mello, maravilhosa, Patrícia Consorte, várias alunas minhas, porque minhas alunas são assim, elas são fiéis a mim, tá? Alunas, falem aí, tá? Eu entrego tudo, não entrego, Andréia? Eu pego na mão mesmo. Então, assim, ó, chega de pediatra que não sabe suplementar. Chega de pediatra falando mal de suplementação. Andréia tem casos maravilhosos aí de suplementação pra contar, inclusive. Vamos aprender a suplementar, tá? Então, eu resolvi fazer essa masterclass pra ensinar pra vocês como suplementar na prática clínica de maneira adequada, de maneira segura, tá? Com respaldo científico. Então, comenta aqui, sup, para vocês receberem convite, tá? Porque precisa estar inscrito para essa masterclass. Essa masterclass, ela vai ser no Zoom, vai ser fechada. Vocês vão poder me perguntar, a gente vai poder trazer algum caso clínico, tá? Então, gente, sério, não percam essa oportunidade. Essa masterclass vai ser no dia 23 de julho, às 20 horas, certo? E, como eu falei, gratuitamente, tá, gente? Vou entregar tudo pra vocês gratuitamente. Fala pro amiguinho, fala no pessoal, bota no grupo dos pediatras, tá? Porque essa que é a hora de vocês tirarem suas dúvidas, de vocês entenderem sobre suplementação. Aqui numa live aberta no Instagram eu não posso falar de dose, eu não posso falar de diagnóstico, né? Tem coisa que é só mesmo para médicos e para nutricionistas. Então eu vou entregar tudo para vocês nessa masterclass, certo? A gente vai ter até algumas lives aqui até lá, dia 10.
Meio-dia a gente vai ter mais uma live que eu vou falar sobre suplementação na gestação e na lactação, tá? Mas não percam, anotem aí, já coloca a estrelinha na agenda de vocês, dia 23/7, às 8 horas da noite, essa super aula, tá bom? Inclusive, estou super aberta, né? Eu já tô aqui montando essa aula, mas eu tô super aberta a sugestões, tá? Então manda direct pra mim, Nath, eu quero muito saber de tal assunto, coloca na Masterclass, que aí eu vejo se, né, dentro do que eu vou trazer pra vocês faz sentido ou não. Isso. Comenta sup pra vocês receberem, então, o link pra vocês se inscreverem, tá bom? Porque tem que estar inscrito, porque não vai ser aqui, vai ser no Zoom. Combinado? Gente, o que mais que eu queria contar pra vocês? Deixa eu ver aqui. Sabe o que eu queria contar pra vocês? Uma coisa muito, muito, muito importante, gente. Porque o pessoal fala assim pra mim. Nath, como é que você não tem mais vaga na sua agenda? Como é que você tem uma lista de espera com 300 pacientes? Como que você conseguiu sair mais cedo dos plantões do que fulano, ciclano e beltrano? Deixa eu contar uma coisa pra vocês, tá? Todos os dias, eu recebo direct de famílias. Não sei se tem muita família aqui. Se você for mãe, pai, fala aqui, sou mãe, sou pai, pedindo profissionais, indicação de profissionais que saibam suplementar de maneira adequada. Todo dia, tá? Então, assim, ó, ter um consultório cheio é apenas consequência de um trabalho bem feito. E para você fazer um trabalho bem feito, na minha opinião e na minha prática, na minha experiência, na minha perspectiva, você precisa ver corpo, mente e espírito, tá? Quando você tá no corpo, gente, o mínimo que você tem que fazer é uma avaliação metabólica bem feita, tá? É uma avaliação, uma interpretação desses exames laboratoriais e uma suplementação adequada. Porque se eu não tenho o mínimo para essa criança, né, lá na pirâmide de Maslow, então a base é o quê? Sono, alimentação, né? Excreções fisiológicas, fazer xixi, fazer cocô. Então, se eu não tenho isso bem feito, não tem como eu desenvolver essa criança no máximo potencial dela. Então, muitas pessoas me perguntam, Nath, você acha que a suplementação, ela é uma virada de chave na carreira do pediatra? Ela é algo que vai fazer com que eu tenha mais pacientes, com que eu possa elevar um pouco o valor da minha consulta? Com certeza, tá? E não é por questão de dinheiro que eu tô falando isso aqui, não. É por questão de entrega, é por questão de resultado. Quando você vê o seu paciente melhorando, quando você consegue tirar um paciente de uma constipação crônica sem usar laxante, por exemplo, gente, isso pra mim é perfeito, é maravilhoso, né? Então, o que a gente consegue fazer com a suplementação é incrível. Então, com certeza, saber de suplementação também é uma virada de chave para sua carreira, tanto de nutricionista quanto de médica, porque a gente precisa dos nutris, né? Não adianta nada eu fazer uma avaliação metabólica maravilhosa, querer suplementar, encaminhar para um nutri que não sabe do que eu tô falando, a gente não fala a mesma língua. Por isso que esse curso também é para os nutricionistas, tá bom? Gente, eu não consegui ficar olhando aqui, vocês têm perguntas, me perguntem alguma coisa, querem perguntar, ainda tem um monte de gente. Já tem data prevista para o curso de suplementação, Francis? Tem, tá? Mas, Francis, bora pra Masterclass, amiga. Na Masterclass você já vai aprender num nível, assim, muito bom, tá? Oi, Thaís, maravilhosa. Thaís, acho que é aluna do curso de suplementação, tá? Mas é bem breve, viu, Francis? Então, acho que é isso, pessoal. Não sei se vocês querem perguntar mais alguma coisa, querem saber mais alguma coisa aí de suplementação. Podem me mandar direct também, que eu tô por lá, tá bom? Oi, Bruna. Gente, então é isso. Aí, ó, Thaís. Sou aluna de suplementação. Passei pra dar um oi. Curso maravilhoso. Não, gente, curso de suplementação, o que é isso? Eu fico besta toda vez que eu olho. Não, e é engraçado que eu faço as aulas, né? Aí passa um tempo, eu vou atender um paciente e tal. Eu falo, deixa eu rever essa aula aqui. Eu falo, meu Deus, eu que fiz essa aula maravilhosa desse jeito. Eu tava muito inspirada nesse dia. Deve ter descido informação. Porque cada aula
incrível de maravilhosa. Esse curso realmente... Mais de 1000 alunos, né, Thaís? Praticamente... Mais não, desculpa. Praticamente 1000 alunos em todas as edições. Então, ele é muito completo mesmo, ele é muito bom. São mais de 18 professores, né? Isso aí. Meus amores, então tá bom. Um beijo pra vocês. Boa noite. Me deem parabéns amanhã, que é meu aniversário, tá bom? E bora pras próximas lives e bora pra Masterclass. Vocês já colocaram aí na agenda? Isso. Informações sobre o curso vai ser tudo na Masterclass. Bora pra lá, porque vai ser show. Imperdível. Oi, Ana. Canceriana, eu sou canceriana, lua em câncer, tudo que você imaginar em câncer. Ó, minha mãe, parabéns. Obrigada, maravilhosa. Você que me deu a vida. Oi, Cíntia. Cíntia é outra. Quando vai ser a Masterclass? Dia 23/7 às 20 horas. Anota aí, tá? Lá eu vou dar pulo do gato, já vou ensinar a suplementar. Vai ser babado. Viu, pessoal? Ó, então beijo. Espero vocês na live do dia 10. Viu? Até. Tchau, tchau. Beijo, pessoal.